Agradeçam. Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Eu sou o professor Cláudio. Ali ao piano está o professor Rodrigo. Nosso músico Ricardinho, que vem com a gente sempre participar. Para quem não conhece o coral, é um projeto que começou em 2009, aqui no projeto. E a gente começou com a ideia de trazer a música para eles, e o coral foi acontecendo, começamos a fazer apresentações. E a gente canta, já cantou no Ibirapuera, já cantou na Vereda Cultural de São Paulo, cantamos em alguns momentos bem bacanas, na Catedral da Sé já cantamos também. E o coral sempre se renova. É do projeto aqui do lado, do outro prédio. Vocês conhecem outro prédio aqui? Que são as crianças de 6 a 14 anos que a gente atende aqui. E esse projeto de música, a gente sempre trabalhou música popular brasileira. Nosso coral tem crianças de 6. Cadê? Quem tem 6 anos? Aqui ninguém. Então, já estão com 7. Já. Quem tem 7 aqui? Tem 7. E tem de 14 também. Quem tem 14 aqui? Ó. E quem tem 15 já? Quem tem 15 anos? Ainda ninguém. Então a gente faz essa mescla mesmo de idade. A gente tem a ideia, eu e o professor Rodrigo, que música popular brasileira não importa a idade, né? A gente quer trabalhar desde pequeno esses conceitos musicais aí. E nós temos também a nossa diretora Cleide, do projeto. E esse ano, o ano que vem, em junho, completaremos 10 anos de coral. Tem criança que tem hoje... Criança não, né? Que tem 22, 23 anos, que já participaram do coral aqui. E, tem crianças que são pais, mães. E a gente está com... Já passamos, acho que tem 600 crianças que já participaram do coral nesse tempo de 10 anos, né? Então, fica marcado para eles, né? Quando eles forem crescerem, forem advogados, engenheiros, músicos, enfim, vão encarar... Vão saber palestrar, fazer as palestras, vão saber conversar, vão saber fazer um trabalho na escola, vão perder essa vergonha e que todo mundo tem, né? Quem aqui não tem vergonha? Lembra de uma coisa, de um fato que passou vergonha porque tinha que apresentar alguma coisa? Então, é para eles crescerem. Acho que eles nunca vão esquecer desse momento. Quem passou pelo coral nunca mais esquece. Quero agradecer de verdade vocês pela paciência aí e muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos fazer a saideira.
Nada como as... Alô, ei, ei. Alô. Cadê o seu? Desligou? Ah, ei, ei. Ah, ei. Alô. Oi. Nada como as crianças, né? Para poder revigorar as nossas energias, para que possamos aproveitar ao máximo esse final de tarde. Às vezes precisa acontecer uma coisa ruim para coisas boas acontecerem, né? A Prefeitura de São Paulo, há algum tempo, dispensou as crianças, depois dos 4 anos, das creches, e a partir daí vários projetos nasceram, né? Porque para onde vão essas crianças depois dos 4 anos? Meio período fica na escola, e o restante do dia? Então, olhando para essa necessidade, foi que nasceu o projeto José de Anchieta. E é isso aí, né? Nos emociona, nos deixam orgulhosos, porque são sementes que estão sendo plantadas. Bom, dando continuidade no nosso EMESP, nós queremos convidar o próximo palestrante da tarde, ele que é um dos responsáveis por nós estarmos aqui hoje, porque ele foi o idealizador, corajoso, tomou a frente, falou, não, São Paulo precisa ter um encontro. Está na hora, né? E aqui estamos. Então, esse nosso amigo, ele tem um karma também e tem provas e expiações além da conta, porque também é presidente de centro espírita, né? Então, já carrega aí na bagagem bastante coisa. Mas também é um coração, né? Porque senão a gente não estaria aqui hoje. Quero chamar para fazer a sequência das nossas palestras com o tema O Necessário para Curar e Ser Curado, o nosso querido irmão Jairo Dias. Boa tarde a todos. Ó, o pessoal está cheio de energia, hein? Que bom. Foi dito hoje aqui que existem 2 filas. Uma das pessoas que buscam ajuda, né, no centro espírita e outros que ajudam. Mas, se a gente observar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, bem-aventurados os aflitos, lá diz que em algum momento da nossa vida, todos nós vamos ter as nossas aflições. Ninguém deixa de ter aflições, porque elas têm o objetivo de fazer com que a gente desenvolva, né, o nosso raciocínio, desenvolva a nossa parte moral, a nossa humildade. Então, o sofrimento, ele tem um papel educativo. Então, todos nós sofremos. Uma hora a gente está do lado de cada maca, outra hora a gente está deitado na maca, né? Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Se nós voltarmos lá no tempo de Jesus, observamos que nem Jesus curava todas as pessoas. Diz o Evangelho, né, que ele curava muitas pessoas, mas não diz que ele curava a todas as pessoas. E nós queremos refletir justamente um pouco sobre isso. O que é necessário para que as pessoas se curem? O que é necessário para que gente se cure? Ou o que é necessário para nós, como magnetizadores, como curadores, para que a gente também cure, né? Se nem Jesus curava todos, por que algumas pessoas não eram curadas? E mesmo aquelas que eram curadas, saíam com alguma recomendação, né? Qual era a recomendação que ia? Olha,
vai e não peques mais. E teve até uma passagem que ele disse, olha, para que coisa pior não te aconteça, né? Para que coisa pior não te aconteça. E se você continuar agindo dessa forma, coisa pior pode te acontecer. Não obstante eu já ter te curado, eu já tinha sido curado. Então vamos analisar por dois aspectos. Primeiro, como o nosso papel como paciente, né, ou como assistido, ou como sendo o atendido. Vamos considerar que já fomos curados, né? Fomos atendidos por um magnetizador, por alguém, e já fomos curados. Sabemos que para sermos curados também já existe um certo pré-requisito. Por que às vezes não somos curados? Porque às vezes não chegou a nossa hora de sermos curados. Muitas vezes a doença é o remédio. Muitas vezes a pessoa precisa passar por alguma dificuldade justamente para fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva. Mas, uma vez ela sendo curada, e Jesus dizia, a tua fé te curou. Então, sinal que alguma coisa já havia na pessoa para que ela pudesse receber aquela ajuda, pudesse receber aquela cura. Então ela foi curada, agora disse, vá e não peque mais. O que é necessário então a pessoa fazer depois que ela foi curada para que ela não volte a ter a sua doença? O que ela precisa? Precisa fazer algumas mudanças. Muitas vezes, aquilo que a pessoa faz acaba trazendo-lhe problemas. E ela precisa mudar alguma coisa em si para que ela não caia novamente na doença que ela tinha. Muitas vezes, por exemplo, a gente diz, uma pessoa, simbolicamente falando, ela levanta e chuta uma parede. Levanta e chuta uma parede. Daí ela reclama, olha, meu pé está doendo. Vai para o magnetizador, ele aplica lá um passe, tira a dor dele e fala, olha, mas você precisa parar de chutar a parede. Se a pessoa não toma a atitude de parar de chutar a parede, ela não vai se curar. A doença vai continuar voltando. Isso é simbólico, vale para um monte de coisas. Às vezes uma pessoa tem um problema que a alimentação dela está causando problema, ela precisaria modificar a sua alimentação, precisa fazer um pouquinho mais de atividade física, ou precisaria mudar um pouco os seus sentimentos, precisa mudar um pouco os seus pensamentos. Então, às vezes, depende dessa mudança para que a pessoa se mantenha bem. Porque se a pessoa, às vezes, tem um problema por um sentimento ruim, como a gente sabe hoje, né, que, por exemplo, tem cânceres que são causados por sentimentos ruins. E a pessoa se cura até do câncer, seja pela cirurgia ou seja pelo magnetismo, mas a pessoa continua insistindo em manter, às vezes, o sentimento ruim. O câncer pode ser curado de um lugar, ele vai para outro. A gente fala o câncer, mas vale para qualquer doença. Se a pessoa, às vezes, não tem uma atitude, não muda, ela vai continuar doente. Dentro dessa questão da pessoa ter que mudar, nem sempre a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Daí é que entra o nosso papel como magnetizadores também, que até numa fase, como foi falado, da manutenção. Será que a manutenção para a pessoa que foi curado é só continuar aplicando o passe? Não, é aí que a gente entra com uma outra forma de pensar. É trazer alguma orientação, algum ensinamento para essa pessoa. Como Jesus fazia, né? Nós temos aqui um mestre que já deu o caminho. Quando Jesus iniciou o seu processo de cura, ou melhor, iniciou a sua tarefa messiânica, ele começou fazendo a pregação do seu evangelho? Não.
ele começou fazendo curas. Ele fazia as curas, as pessoas vinham, eram atendidas, muitas delas eram curadas, então começou a vir cada vez mais pessoas. Só que quando eles vinham, daí eles tinham que ouvir as suas pregações, vamos dizer assim, as suas preleções, e depois ele curava um ou outro. Tá? Então a gente acredita também que é importante para os nossos pacientes hoje também receberem orientação, além de receberem o nosso magnetismo. Lá na nossa casa, nós temos, né, o nosso passe magnético, todas as sextas-feiras, tem as terças também, mas a pessoa que vem para tomar o passe magnético, ele tem que ouvir meia hora de preleção evangélica. Então entra, faz parte do processo, entra, vai ouvir meia hora de evangelho, vamos fazer uma oração junto, vamos fazer uma vibração junto, vamos fazer uma doação também, sabe? Para quê? Para que esse ensinamento possa fazer alguma alteração dentro da pessoa. Aliás, dizem aí, né, já Hipócrates dizia que não existe uma cura que vá de fora para dentro. Toda cura, ela vem de dentro para fora. Né? A gente vai auxiliar a pessoa para que haja uma modificação interna e, a partir daí, então, a pessoa se cure. Mesmo os remédios convencionais, as drogas da medicina, não é ela que cura, ela vai causar uma modificação dentro do organismo para que o organismo reaja e, então, ele se cura, ele entra nesse estado de chamado de saúde. Aliás, o Emmanuel, ele define o estado de saúde. Para Emmanuel, ele diz que saúde é a harmonia da alma. Entende? Não é a harmonia do corpo físico. Então, a alma, a pessoa como um todo, ela precisa estar em harmonia, mesmo que às vezes o próprio corpo físico esteja em desarmonia. O maior exemplo disso que nós temos é o próprio Chico Xavier. Sabem que o Chico tinha uma série de problemas físicos, né? Pulmão, olhos, então uma série de problemas. E ele vivia em perfeita harmonia. Ele não sofria. Ele passava por dores terríveis, mas não sofria, porque ele não tinha reação contrária àquelas dores, àquelas aflições. Ele tinha uma aceitação muito grande. Até assim com algumas possibilidades que a gente nem tem. Certa vez ele com muito problema nos olhos lá, o Emmanuel, ele conversava com o Emmanuel assim, né, como amigo, lado a lado. O Emmanuel pergunta: Chico, você quer uma intervenção nossa, né? Ele pergunta: o que está programado? Deixa eu ver sua ficha aqui, né? Olha, você programou passar pela cirurgia da mão dos homens mesmo aqui. Falei, então, deixa quieto. Dr. Bezerra está aqui, Chico. Você quer que ele interfira? Não, Dr. Bezerra, muito obrigado. Ele tinha essa opção, né, de escolher. E foi fazer a cirurgia, realmente, dos olhos pelas mãos humanas. Né? Vamos analisar a questão agora pelo lado do magnetizador. Nós estamos querendo curar. Quais são as condições necessárias para que a gente cure? Talvez a primeira condição seja também a questão da fé. Vocês sabem que... Lembram daquele caso que um pai foi lá conversar com Jesus? Olha, eu tenho meu filho que ora cai na água, ora cai no fogo, ele não está bem, e eu levei para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo, então eu trouxe aqui para você. E Jesus, observando que naquele caso, era um caso, né, de uma entidade que estava envolvendo, ele naturalmente dá ordem, e eu diria assim, aplica o magnetismo, né, no garoto, a entidade vai embora, ele dá ordem, a entidade vai embora. A questão é que depois, à noite, né, no jantar, na conversa com os discípulos, eles perguntam: mestre, por que nós não conseguimos curar aquele? Então eles dizem: por causa da vossa
pouca fé. Ou seja, a fé, a confiança é importante nos dois casos, tanto para aquele que vai receber, quanto para aquele que vai aplicar. Se não houver a fé, se não houver a confiança plena, não acontece nada. Além da fé do magnetizador, precisa de mais alguma coisa? Hoje, a gente sabe que precisa também mais alguma coisa assim. Assim como o assistido, ele precisa, além da fé, depois ele precisa das orientações para que ele continue bem, para que ele continue curado, o magnetizador também, ele pode melhorar-se através do conhecimento, ele pode se melhorar cada vez mais. Aliás, nós gostaríamos até de puxar uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. A pergunta 555 é extremamente conhecida, não é verdade, não? Então nós não vamos falar dela. Nós vamos falar da 556, uma depois, né? Só uma depois, que é muito interessante também para nós magnetizadores. Então Kardec ele pergunta assim para os espíritos: certas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples contato? Ótima pergunta, não é? Eles respondem: o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e de um ardente desejo de fazer o bem. O poder magnético pode chegar até isso, quando secundado pela pureza de sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Esse ponto que a gente gostaria de pegar também, que para que sejamos bons magnetizadores, sem dúvida a gente precisa de aprender as técnicas, né? Saber os princípios do magnetismo, saber por onde correm as correntes, precisamos desenvolver aí os protocolos, mas tem outros aspectos que o magnetizador precisa trabalhar também, que é os seus próprios sentimentos. Se o magnetizador não tem também uns bons sentimentos para ele estar passando, a gente sabe, né? Até vendo o Filard ali, que é hipnólogo, a gente sabe que tem excelentes, por exemplo, hipnotizadores, que são magnetizadores fantásticos, e que utiliza isso só para dar show, né, para ficar fazendo espetáculos, e poderia estar utilizando todo esse magnetismo para curar, para ajudar as pessoas, né? Para nós seria como se usássemos, né, a palavra que às vezes as pessoas consideram chavão, mas que é de extrema importância, que o magnetizador precisa trabalhar a sua reforma íntima, né? Precisa melhorar os seus sentimentos, precisa melhorar também até desde a alimentação, a sua saúde física precisa ser cuidada, porque ninguém dá aquilo que não tem. Para você doar um magnetismo bom, um magnetismo de qualidade, é necessário que você tenha isso para dar. Então nós temos que cuidar disso também, né? Temos que cuidar da nossa parte física, da nossa parte emocional, da nossa parte mental, da nossa parte espiritual, né, procurando a ligação com entidades boas, com entidades positivas. Somente aí que a gente vai conseguir ter alguma coisa boa para a gente poder estar passando para as pessoas. O magnetismo, a gente sabe, ele tem a sua questão da quantidade, mas tem a questão da qualidade também. E como a gente viu aqui pelo Livro dos Espíritos, na 556, né, que desde que a pessoa tenha um ardente desejo de fazer o bem e de auxiliar a outra pessoa, então seu magnetismo pode chegar então à cura.
Então, mesmo quando a gente vê uma pessoa, às vezes, sem técnica, aquelas benzedeiras que vão fazer o seu trabalho, elas, com aquele amor muito grande, elas conseguem realmente, né, fazer curas, ajudar as pessoas, mesmo sem técnicas nenhuma. Então, elas ajudam e curam. Né? Uma mãe que trabalha, ou que atende, vamos dizer assim, o seu filho, sabe, o filho cai, ela corre, ela abraça, ela sopra e a criança fica bem. E ela não tem técnica nenhuma de magnetismo, ela não estudou nada. Ali tem somente o amor de mãe, né, que quer o melhor para o seu filho. Não estamos aqui querendo dizer que a gente deva abandonar as técnicas. Naturalmente, elas são importantes, né, e à medida que a gente conhece, a gente pode utilizar, à medida que você conhece uma ferramenta, você utiliza melhor essa ferramenta, você sabe todos os princípios, como a energia tem que fluir. Então, isso é de extrema importância. Não estamos tirando a validade de todo o estudo da técnica. Mas não podemos esquecer o que nós queremos enfatizar nesse momento, é o trabalho que o magnetizador tem que fazer consigo mesmo, né? Na melhoria interior, na sua reforma íntima, com o seu desejo ardente realmente de querer ajudar a pessoa para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela sare, e até tendo esta compreensão que saúde é harmonia da alma. Eu prefiro ficar com essa definição de Emmanuel. Às vezes, temos que compreender que é uma doença, uma pessoa está passando por uma grande dificuldade, é uma grande doença, mas que aquilo é o necessário para ela passar por aquela aprendizagem. Diz o Ramatiz que às vezes tem algumas pessoas lá antes de reencarnar, estão com um problema muito grande, às vezes tipo, entre aspas, assim, num leproso do outro lado lá. E ela quer se curar, mesmo desencarnada, as pessoas ficam doentes. E mesmo assim, tipo, feridas realmente, né? A gente vê através da vidência, da clarividência, e ele descreve isso, que existem essas pessoas. E elas, naturalmente, elas querem serem curadas. Daí, indicam para ela, olha, você vai ali, tem uma tina, tem uma água lá muito milagrosa, você mergulha, na hora que você sair, você vai sair limpinho. Onde está essa tina? É a reencarnação. Então você reencarna com o objetivo de fazer a limpeza do seu corpo espiritual. Então esta pessoa que reencarna com esse objetivo, o melhor para ela é que as doenças que vão aparecendo são uma espécie de mata-borrão que vai puxar todas as impurezas para fora. Nesse caso, que poderíamos dizer assim que é algo kármico, o melhor para essa pessoa é, claro, você aliviar, tentar ajudá-la para que tenha uma qualidade de vida da melhor forma possível, mas talvez a cura efetiva não seja a melhor coisa, porque você estaria bloqueando aquilo que ela está realmente precisando. Voltando à questão dos assistidos, na nossa casa, quando o assistido chega, ele vai passar pelas preleções evangélicas, ele vai melhorando, ele vai passando pelos passos, pelos tratamentos, até um ponto que ele melhora. Daí entra a parte da manutenção. Como que a gente faz a manutenção? Você vai para a escola, vai para a escola. A escola é que vai fazer a verdadeira mudança no interior da pessoa. Lá nós chamamos de escola de aprendizes do Evangelho. Então a pessoa vai agora para tratar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque às vezes a doença da pessoa era porque ela carregava uma mágoa, porque ela não perdoava. Então ela tinha algum sentimento ruim, ela precisa então ter conhecimentos, precisa ter um aprendizado para que ela coloque tudo isso para fora, para que ela perdoe, para que ela aprenda a amar, para que ela aprenda a se aceitar
e às vezes até conviver melhor com a doença, tal como Chico, né, que convivia muito bem com todas as suas doenças, que a gente também, em maior ou menor grau das doenças que a gente tenha, que a gente aprenda a convivê-las, a gente aprenda a aceitar. De repente a gente tem um tipo de problema, uma doença, que é daquelas que é melhor que não seja curada de momento. A gente tem que aceitar, a gente tem que aprender a dobrar os joelhos, né, a dobrar a espinha, porque não tem coisa melhor para a gente dobrar a espinha do que as doenças, né? Quando a gente vê que a gente perde o poder de muita coisa, a gente aprende, sabe, a ser mais humilde, a gente aprende a crescer um pouquinho mais realmente. Então essa é, na nossa forma de ver, a forma de você fazer a manutenção, através do ensinamento do Evangelho, do ensinamento do Espiritismo. Então, à medida que os nossos assistidos melhoram, nós encaminhamos todos para a escola de aprendizes, e lá, então, ele vai ter o seu conhecimento e vai passar agora, então, fazer o processo de autocura, de um momento de uma forma que ele não vai precisar mais de vir à casa espírita para receber o tratamento, porque à medida que ele vai se melhorando, à medida que ele vai conhecendo, ele vai se melhorando, e com isso ele não tem a necessidade de ficar buscando tanto, até por ter uma aceitação maior pelos problemas que ele está passando. Não confunda, a gente não quer dizer que a pessoa deve ser conformada com suas doenças, né? Diz o Evangelho também que todos nós devemos procurar eliminar as nossas aflições, as nossas dores. Isso está claríssimo também no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos temos a obrigação de buscar. Aliás, é uma pergunta que o Kardec diz, né? Ele comenta com os espíritos, ele pergunta, como está lá? Jesus disse assim, bem-aventurados os aflitos. Muitas pessoas interpretam isso de maneira errônea, falam assim, então é bom a gente sofrer, a gente deve se conformar com isso? E o Kardec pergunta isso para os espíritos. Eles não respondem, eles perguntam para o Kardec, falam assim, é lícito aquele que está se afogando tentar se salvar? Ou aquele que tem um espinho cravado na carne, tirar o espinho? Ou aquele que está doente procurar um médico? Foi essa a resposta dos espíritos para Kardec. Ou seja, então toda pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma doença, ela deve buscar, sim, a cura, né? Se ver livre daquela aflição, daquela doença, isso faz parte, a gente tem que procurar. Assim como nós temos também, nesse mesmo capítulo, diz que nós devemos usar todos os nossos recursos para que a gente ajude as pessoas que estão passando por aflições, né, ao nosso lado. Gostaríamos de enfatizar 2 pontos. O primeiro é que nós, como magnetizadores, não somos deuses. A gente não resolve tudo. A gente tem que ter humildade para saber que nós devemos nos aprimorar, devemos conhecer, vamos fazer o melhor que a gente puder para tratar as pessoas, mas o resultado às vezes não foge, o resultado foge um pouco das nossas mãos, a gente não consegue fazer tudo o que quer. Mesmo nos estudos de casos, cada caso é diferente do outro. O mesmo magnetizador que faz um protocolo numa pessoa e que dá um resultado, não dá resultado na outra pessoa. E o mesmo protocolo que um magnetizador usa, o outro usa, dá totalmente diferente. Ou seja, cada magnetizador é diferente do outro, cada paciente, cada assistido é diferente do outro. Então nós devemos, na nossa forma de ver, esquecer assim que se você usar um protocolo, sempre vai dar certo. Os protocolos são referências, trazem princípios que a gente deve usar, mas não quer dizer que vai ter uma garantia que aquilo vá dar certo. Porque o sentimento, né, de amor de cada magnetizador é diferente do outro. E às vezes uma pessoa com menos técnica,
consegue resultados até maiores do que o outro. Aliás, os próprios magnetizadores do Potê falavam, estava lá na escola tratando de um caso muito difícil e não evoluía, não tinha resultado. De repente, eu passei para o assistente lá, que tinha começado outro dia na escola, ele foi lá, tratou e a pessoa se curou rapidamente, né? Então, ele achou interessante isso, porque ele, como um grande magnetizador, estava sendo menos efetivo do que o seu assistente. Então, a gente vê como as coisas mudam, né? Variam muito. Depende de muitas e muitas variáveis que não estão nas nossas mãos. Ou seja, humildade, né? Humildade. A gente tem que aprender, a gente tem que evoluir, vamos fazer todo o nosso trabalho, mas a gente tem que ser humilde para entender que a gente não tem todo o poder do mundo. Não obstante, né? Todos nós temos o poder de curar. Até uma pergunta que fizeram no corredor aí, mas todo mundo tem mesmo? Todos? Sim, todos. Todos nós temos, né, o magnetismo, todos nós temos o poder de ajudar, de curar, em maior ou menor grau. Uns têm muita quantidade, outros poucos. Uns têm melhor qualidade, outros poucos. E esse é o segundo ponto que a gente quer enfatizar, da necessidade da gente melhorar constantemente a qualidade dos nossos fluidos, né? Melhorar constantemente para que a gente possa auxiliar as pessoas. E um terceiro ponto é auxiliar a orientação das pessoas que vêm à nossa casa. Falar só ide e não pecar mais, né? Vai e não peque mais, é fácil. Agora, como a gente ajudar a pessoa a não pecar mais, como ajudar a pessoa a fazer um processo de autocura. Então, aí que a gente acredita que seja responsabilidade, né, dos coordenadores de casa ou mesmo dos magnetizadores de pensar como que eu posso ajudar esse irmão, essa pessoa que já melhorou, já se curou, o que fazer agora? Qual é o passo seguinte para estabilizar a sua alma, para que ela tenha um equilíbrio, até mesmo para que ela não volte mais a precisar do magnetismo? Que é, aliás, uma definição, né, de caridade. Qual é a maior caridade que eu posso fazer para uma pessoa? É fazer com que ela não precise de caridade, né? Essa é a maior caridade. Se eu fizer alguma coisa de maneira que ela não precise de caridade, é uma caridade que eu faço para a pessoa. E levar a pessoa, né, para uma escola de evangelho, para que ela aprenda, para que ela evolua, e para que ela faça o seu processo, né, de autocura, isso eu estou ajudando muito a pessoa a não precisar nem a vir buscar mais a casa espírita, né? É isso que tinha que passar para vocês, tá? Obrigado, gente. Que bom que aqui estamos, né? Tem alguém dormindo?